E fala, Tozira, São Paulino começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Atlético Paranaense, que também teve entrevista do Belmonte falando sobre o Zubeldia, falando sobre reforços, muita coisa sobre a temporada de 2025 também. Já sabe, se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto. A gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor, sobre a temporada de 2025 e sobre reforços. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. A geológica inteira, mas com mais ou menos, né, uns 50 dias aí, o São Paulo ficou fora do Morumbis, volta para o Morumbis nesse sábado para encarar o Atlético Paranaense, desesperado o Atlético Paranaense. E, Arnaldo, com não é uma novidade, mas é uma sinalização um pouco diferente. O Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que andava em silêncio, pelo menos em silêncio, deu uma entrevista no Globoesporte.com indicando, ao que parece, a permanência do Zubeldia. Só não falou fica, mas deu todos os indícios aí, diferentemente do que se vinha imaginando aí, com fritura e tudo mais. Só não falou fica, né? Qual que é a frase? Como é que é? Qual que é a frase sobre o Zubeldia? Você chegou a pegar? Tem algumas frases, né? Sobre o Zubeldia. Não, sobre a permanência, né? A continuidade é quase óbvia. Isso. Exato, né? Tucanaram o fica. Falando há 5 meses, né? Tem uma obviedade nessa situação que os resultados e a virtual classificação para Libertadores ou para a pré impuseram. Antes era assim, se não for jogar, agora tem 8 pontos de diferença com o 7, faltando 6 rodadas, né? Então, e dos clubes todos lá, desses envolvidos no calendário, o São Paulo como vocês lembraram, que quer fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, ter o estadual tal, que vai economizar, que precisa planejar e enxugar o elenco tal, não sei o quê. Quando é que o São Paulo volta dos Estados Unidos? Não, Seria dia 15, né? não dá mais. Não dá mais. Não sei, então, essa situação toda, a reunião na CBF hoje, a definição do calendário, o sorteio do Paulistão, início do Paulistão, provavelmente São Paulo, Atlético, Cruzeiro tem que desistir. Não dá para saber nem o time pré-temporada dos Estados Unidos ainda, né? A pré-temporada é disputar a antiga Florida Cup, não é isso? Que mudou de nome e tal. Exato. Então o São Paulo tem compromisso lá. Tem jogo, já tem vendido ingresso, está vendendo ingresso. Vai dar confusão, né? O São Paulo e Cruzeiro, Atlético e não sei quem, já tem os jogos compromissados de Atlético, São Paulo e Cruzeiro. Só uma coisa, Arnaldo, eu acho que a diretoria e a cobrança tem que ser para evitar agora a pré-Libertadores, porque imagina você ter que ir para Bolívia num caos desse aí numa pré-Libertadores. Só que evitar, isso aí está sendo feito desde o início. Só que, cara, faltam 6 rodadas. Agora ficou maior, né? Agravou a situação. Agora, a questão, nessa entrevista aí, tem uma parte muito interessante do GE, que o Belmonte disse que explicou o Paulistão para o Zubeldia, que o Zubeldia foi qual que é a importância desse torneio que não existe em outros lugares. Vou ler para vocês aqui, porque é uma prova que essa direção do São Paulo ela não faz opção, ela não larga nada, né? Ela quer ganhar tudo, inclusive Paulistinha, como foi lá com o Crespo. Aí ele larga, a direção larga o treinador, né? Eu vou pegar aqui, ó. Olha lá. Eu achei interessante aqui nas entrelinhas a questão do Paulistão. Vamos ver. Peraí. Lembrando, né, que o Zubeldia tem, segundo o Belmonte nessa entrevista, falado sobre os reforços, ou sobre a reformulação, ou sobre o ajuste, sabendo do orçamento e tudo mais, e que, na verdade, essa situação é para o Zubeldia ele saber com que força ele entra na temporada. Se é um campeonato só para, né, digamos, marcar presença ou se é para ganhar, né? E a minha interpretação da frase do Belmonte o Zubeldia, nós queremos ganhar esse negócio. Ele fala o seguinte, que o campeonato, disse ao Zubeldia que o campeonato paulista é aquele que quem faz a melhor campanha
define sempre em casa até o final e que normalmente é campeão. E foi assim com o nosso primeiro Paulistão com o Crespo. Ou seja, faça a melhor campanha e termine em primeiro. No sonho Mas da faça a brincadeira, melhor queremos o campanha Paulistão. e jogue a Florida Cup e tenha 0 dia de pré-temporada e ganhe a vaga na Libertadores. Os caras né? É quase uma. Aí faça um time melhor, com menos gente, menos orçamento. Não, mas peraí, também. E os caras queriam trocar o treinador. É uma coisa maravilhosa. Mas peraí, só vou dar aqui uma de advogado do diabo. Primeiro eu vou falar o que a Helena Matos manda aqui. Se o Belmonte falou isso, aí vai embora. Porque ele falou que o Caio Paulista ia ficar e o Caio Paulista foi embora. Teve isso, né? Ele falou na premiação, não vai ficar, e não ficou. Mas eu vou fazer uma de advogado do Belmonte aqui. Ué, ninguém vai entrar no campeonato para perder. Não é isso. Mas é assim, Belmonte, eu tenho a Florida Cup, não tenho X dias de pré-temporada, eu tenho Paulistão. O que você quer que eu faça com os meus principais jogadores? Nós vamos jogar com o time titular no início do campeonato ou você segura a bronca que a gente vai jogar com o time reserva? Entendeu? Isso é necessário que o cara mapeie o treinador. Claro que é necessário, mas na hora que encarar o Corinthians, na hora que encarar o Corinthians, pode ter jogado 100 vezes no ano. Se perder, é pressão. É o que aconteceu com o Palmeiras agora. Depende. Se perder com os titulares, é pressão. Se perder com o expressinho, não é pressão. Não, mas aí eu já tenho dúvidas. Porque eu acho que, entendeu? Eu sou 100% a favor do Zubeldia, o cara tem que ficar. Mas o São Paulo o São Paulo não vai disputar o ano 2025 para, olha, vamos ficar aqui em décimo, que tá ótimo. A questão é a seguinte: você, com o calendário novo agora sendo estabelecido, como você vai iniciar a temporada? Porque o Crespo, por isso que eu lembrei do Crespo. O Crespo, os caras chegaram, o Paulistão é a nossa Copa do Mundo. Nós não vamos dar as férias e queremos que você ganhe esse negócio. Ganhou, estourou todo mundo. 2 meses depois mandaram o cara embora, não foi isso? Não, foi isso. Você não entende bem o calendário. Eu sei disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso não é uma prerrogativa do São Paulo. Olha, o São Paulo maltrata o seu técnico e manda embora. Se o Abel começar a perder de todo mundo no Campeonato Paulista, eu duvido que ele fique. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que uma direção de futebol ela tem que entender que nesse calendário brasileiro, com estadual, Libertadores, o São Paulo vai disputar. Copa do Brasil, o São Paulo vai disputar. Não é que nem o Corinthians que não sabe. Série A, o São Paulo vai disputar. Onde estarão os esforços principais, sendo que o elenco vai ser reduzido e vai ser enxugado. É só isso. O São Paulo, todo mundo vai disputar isso. O São Paulo vai disputar todas, e talvez dispute a pré, como disse o Vessone. O clube garantido em todas, fora o Mundial, que aí é o Palmeiras, é o São Paulo, né? Então, ele já mandou o dirigente não quer um bom estadual, ele já quer que seja a melhor classificação da primeira fase. Esse é o ponto, né? Pois é o que nós estamos falando. Né? Não, eu entendo, eu acho que a frase ela é correta para o campeonato. Geralmente, o Abel também fala isso, quem termina em primeiro tem grande chance de ser campeão, pelas vantagens dos mandos. Esse é o tipo do campeonato. E aí, como vocês estão falando, com 6, 7 times da Série A, né, aquela coisa toda tal. A minha questão aqui é essa situação que fica... aí o treinador... A gente não vai tirar o pé de nenhuma coisa. Aí o treinador decide. É que nem a situação de priorizar ou não o Brasileirão em relação às Copas, que você sempre fala. Opa, não. Eu quero a Libertadores e a Copa do Brasil, mas eu quero o Brasileiro também. E o Zubeldia conseguiu lidar com isso no Brasileiro. O São Paulo tem no Brasileiro, agora faltam 6 jogos, a mesma campanha, o mesmo desempenho que tinha no primeiro turno, sendo que no segundo turno jogou 6 partidas com o time reserva. Ele conseguiu lidar até agora com isso, né? Agora, para o ano que vem, me parece, até pela situação, porque poderia ser assim, né? Pode ser assim com o Palmeiras, pode ser assim com o Flamengo. Olha, com esse calendário aqui no estadual, eu vou reforçar o time, vou ter mais jogadores e vou fazer um time descansado. Sai de férias alguns tal dia, volta tal dia, esses aqui começam o estadual, essa turma volta depois, faz a pré-temporada. É assim, é só isso, Tino. É só isso. O Eber aqui fala, não pode estourar o elenco já de largada. Verdade. Em contrapartida, o Sandro Fogg fala, para o Arnaldo, se o dia rebaixar o São Paulo, tem que ser mantido. O Paulo vai ter um mês no meio do ano. Só que é o seguinte, quem começa mal o brasileiro se estrepa. Gente, esse calendário do ano que vem, se esses dirigentes não observarem,
vai ser um sofrimento, certo? Eu sei, Quem mas começa mal não vai ser um sofrimento para todo mundo? vai, por isso que eu estou falando, cada um dentro das suas idiosincrasias é que tem que olhar para a sua realidade. Se o São Paulo for disputar a Florida Cup, que mudou de nome, e voltar dia 15, quem vai jogar o Paulista? Onde esses caras vão se preparar? Assim, essa é a primeira Onde eles vão se pergunta. preparar? Porque o Paulista começa dia 8, o São Paulo volta com o Mickey na sacola dia 15. Ora, tem uma coisa essa daqui, entendeu? São 7 dias de diferença. O São Paulo assinou contrato para jogar a competição lá. O São Paulo garantiu um número mínimo de jogadores titulares para viajar. Qual é o acordo que o São Paulo tem para disputar, fazer a pré-temporada nos Estados Unidos? Não, mas O tudo São isso foi, Paulo, óbvio, isso tudo foi decidido, essa pré-temporada, só para deixar, só para fazer a defesa aqui, antes desse calendário novo. Claro. Ninguém sabia que ia ter esse antes, calendário. agora Aí tem o que cara mudar. fechou esse Mas negócio. como é que vai fazer? Então, agora como é que vai fazer? Antes dessa entrevista do Belmonte. Então, Quando ele fala talvez... Quando ele fala que vai explicar o Paulistão para o Zubeldia, ele vai ter que. Até falei, mano, toquei uma mensagem com ele aqui. Ele falou: verdade. Vou ter que reexplicar o Paulistão para o Zubeldia. Com o calendário modificado. E aí, Tironi, vai ser difícil para todo mundo? Sim. Só que dos grandões, quem não vai investir, isso é colocado também na entrevista do Belmonte e do Casares, é o São Paulo Futebol Clube. Esse não vai investir. Certo? Sabe o que eu Se o acho, São Maria? Paulo... Só uma coisa, Vessa. Se o São Paulo desistir da Florida Cup lá, da pré-temporada dos Estados Unidos, ele pode dar férias antecipadas para os seus jogadores, que eu acho que é a melhor saída. Ué, mas não tem que classificar Entendeu? para a fase de grupos da Libertadores? Então, tem aí, como. Não tem como. aí você vai abrir mão da Libertadores e vai para a pré. Ah, não dá, aí não dá. Entendeu? Aí, então, Não, mas não, na entrevista o Belmonte também fala você vai sobre isso. Nós arriscar. estamos mirando na vaga direta. Falou. E Claro. tá certo. Porque Claro. se vai para a vaga direta, você alivia uma parte do começo do calendário. Mas Sim. fala aí, Vessa. Não, uma solução, quem sou eu para dar solução, mas talvez possa ser dos Você é o clubes fazer Vessone, o seguinte, porra. Como assim? Pode dar fazer, solução. não, jogar a copinha com o 17, deixar os meninos do 20, que na teoria estão mais preparados para encarar um pouco mais o Paulistão, e aí com um pouco de liberdade da Federação Paulista, ou seja, você traz para o 17 para começar o seu calendário. Porque hoje você não tem nem os meninos do 20 por causa da copinha e não pode usar eles no estado. Você faz o quê? Você não tem outros? Então, talvez jogar os meninos do 17 para jogar a copinha. Você tem uma liberdade maior com a molecada do 20 para ela cuidar do seu elenco profissional. Talvez. E os caras do 20 que estão no elenco profissional hoje são pouco utilizados. Pode ser uma alternativa. O Sub-20 volta na final do Paulista. Mas isso não está no discurso do Belmonte. Não está no discurso do Belmonte. Não está. Por isso que reexplicar o campeonato é definir como você vai encarar o campeonato, só isso. Não, claro que não está no discurso, mas também não estaria. Você acha que a Leila vai chegar, pessoal? Olha, é o seguinte, hein? Amanhã o ano que vem a gente se a gente ficar em 7º lugar no Campeonato Paulista, está excelente. Se a gente classificar em 10º lugar no Brasileiro, também tá bom. Claro que não. O cara vai falar que quer ganhar. Poderia ser classificar no grupo em primeiro ou segundo, e aí, mesmo que for visitante no mata-mata, você vai pro pau. Fazer o quê? Não, mas no fim das coisas é um pouco isso, porque é aquela história. Depois que você não classifica, aí fica tudo ruim, né? Gente, vamos parar para prestar atenção. Quantos jogos são no Campeonato Estadual? 12 classificatórios. Certo. Se o time chegar na final, são quantos? São 16. 16. Ano passado, o Palmeiras já fez isso, cara. O Palmeiras só jogou, dos primeiros 23 jogos, só repetiu a escalação 2 vezes. Mas vocês mesmos disseram que esse campeonato aqui como vai ter 7 times da Série A do brasileiro. Então, mas tinha 5 da Série A e 2 da Série B. 3 da Série B, porque o Santos estava na Série B. Então, entendeu? Vai continuar, o grau de dificuldade é o mesmo. O que pega é o regulamento. O regulamento é cheio de armadilha. Esse negócio de botar o Sub-20 para jogar, não dá, porque a Record vai olhar para isso e falar: que palhaçada é essa aqui? Eu quero audiência. Como é que eu vou dar audiência com Chiquinho, Marinho, Paulinho? Não é Copa São Paulo, é Campeonato Paulista, cara. Eu pago caro. Cada clube tem aí, se ganhar o campeonato, chegar na final, é 40 milhões de reais. Entende a pegadinha? Tá aí, ó. Presta atenção nisso, hein? O Danilo Pérez aqui fala: se o Arnaldo já tá bravo com o teto de gastos, imagina quando ele souber qual a linha que a W Torre mais está focada entre as opções de mudanças do novo Morumbis.
Diz Qual ele, é? não sei qual é. E ele também fala que quem não cair tá na Sula. Hoje G14 já é certeza. G9 acho impossível, porque o Cruzeiro ganhando larga o brasileiro. Agora G15 é bem possível. Assim, só um clube não leva nada. Como disse a minha companheira Alicia Klein em outro CNPJ, no Brasileirão só não vai quem já morreu, né? Para Libertadores ou para algum lugar. Né? Aliás, todo mundo vai para algum lugar. Fala. Eu vou até pegar o nome do periodista que mandou ontem. Argentino, deixa eu pegar ele aqui. Enquanto isso, o Marcos Antônio fala Cláudio que você vai acampar na frente do Morumbi para atrasar as obras. Isso é bom. Cláudio Herrera. Teve um conselheiro que se jogou na frente do trator quando foi Esse é o Arnaldo. fazer a obra na reforma do Morumbi. Jogar. Fala aí, Arnaldo. Então, esse jornalista argentino, Cláudio Herrera, me mandou ontem algumas perguntas para eu ver. A visão dele é o modelo perfeito que o futebol brasileiro adotou de classificação e participação nas Copas, que permite que o futebol e os times brasileiros sejam tão fortes no continente. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, eu quero que você comente aí e deixe a sua opinião. Quais para vocês são as principais posições carentes para esse time do São Paulo, que o São Paulo precisa contratar para a temporada de 2025, temporada que promete ser bem cheia. O São Paulo que pretende fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Eu vi uma notícia que o São Paulo deve treinar até no CT do Inter Miami lá, se eu não me engano, o time do Messi, né? Mas agora com o calendário do ano que vem mais apertado, como é que vai ser? A gente sabe que a CBF é uma piada, é uma vergonha, é uma bagunça. Esse Campeonato Paulista que não serve pra nada só atrapalha o calendário. Se fosse um campeonato mais curto, com menos times e tal, agora é um campeonato que os times é bom porque os jogos começam mais rápidos, mas muitas das lesões, muitos dos problemas que os times, o próprio São Paulo tem durante o ano, é fruto de uma má preparação no início da temporada. O São Paulo é um time que não deve ter muitos reforços para a temporada de 2025. Deve vir um lateral esquerdo, deve vir um meia, deve vir um lateral direito, talvez mais um atacante. E o São Paulo tem um time ok. Para mim o São Paulo tem um time ok. Tem um time bem equilibrado. A gente vai ter a volta do Alisson e do Pablo Maia. A gente tem o Nestor, tem o Luciano, tem o Lucas. O meio de campo do São Paulo é um meio de campo interessante. O grande problema do São Paulo é a lateral esquerda e a lateral direita. O Rafinha deve se aposentar. O Igor Vinícius é o Igor Vinícius. Às vezes ele oscila bastante. A gente não sabe se pode confiar no Jamal Lewis. E o principal problema do São Paulo para mim é o meio de campo. Esse 4-2-3-1 que o Zubeldia usa com o Luciano ali por dentro, ele é um pouco falho, né? Porque em alguns jogos falta esse cara no último passe. E o Luciano não é esse cara, infelizmente. A gente vê aí o Caleri há vários jogos sem marcar, mas a bola não chega. O São Paulo é um time que marca poucos gols, né? E isso, confesso que às vezes me incomoda um pouco. Eu acho que o São Paulo tem qualidade para criar mais jogo, para gerar mais jogo, mas precisa de um meia. Para mim o São Paulo, eu falei isso até no vídeo de ontem, antes de ontem, acho que se o São Paulo tiver um cara, mesmo que seja um cara igual o Renato Augusto, não jogue todos os jogos, mas o jogo que joga arrasa, destrói, amassa o jogo, coloca o jogo no bolso. O São Paulo precisa desse cara, precisa desse meia para o time adversário estar completamente fechado. Entra um cara para dar o passe, para jogar a bola por cima, para fazer o time fluir, sabe? Todo time tem que ter esse cara. Se a gente pegar os principais times do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem o Almada, o Palmeiras tem o Veiga, o Bahia tem o Everton Ribeiro, o Internacional tem o Alan Patrick, o Cruzeiro tem o Matheus Henrique, se eu não me engano, sabe? O Fluminense tem o Ganso, o Corinthians tem o Garro, todo time tem o seu excelente jogador, todo time tem o seu meia acima da média, todo time tem um cara que faz o time jogar, só o São Paulo que não tem. E isso é um problema, isso é um sério problema pro São Paulo, sabe? Você não precisa, todos os jogos esse cara vai jogar e vai ser titular.
precisa. Tem jogos que o Luciano talvez seja mais efetivo que ele. Jogo que você precisa, você precisa de mais força de ataque. Você pode colocar o Luciano ali para ser um cara ao lado do Caleri para finalizar, porque a gente tem que lembrar também que o Luciano não é meia, né, gente? O Luciano é segundo atacante. Mas o São Paulo precisa desse cara. O São Paulo precisa urgentemente de um meia. O São Paulo precisa urgentemente de um cara... Eu, pra falar a verdade, esses tempos atrás já tava até torcendo muito pro Corinthians ser rebaixado, pro time ser esfacelado, pro São Paulo contratar o Garro a preço de banana. Sabe? Vem praticamente de graça. Se quiser jogar no São Paulo, regula o salário, um ponto que o São Paulo consiga pagar, porque aquele Garro joga muita bola. Eu fico imaginando o Caleri recebendo tanto de bola que o Yuri Bagre Alberto recebe, que o Memphis recebe, que o Romero recebe. Vocês não assistem jogos do Campeonato Brasileiro? Assistam jogos do Corinthians, assistam jogos do Palmeiras, assistam jogos do Bahia, assistam jogos do Fluminense, para você ver a diferença que um meia faz, a diferença é que um cara que organiza o meio de campo, o cara pode estar sumido o jogo todo, mas com uma bola ele acha um passe, com uma bola ele define o jogo. O Ganso fez isso contra o Flamengo mais recentemente, em 2 lances ele definiu o jogo. Então, além de um lateral esquerdo, além de um lateral direito, São Paulo precisa urgentemente de um meia. Né? Alguns meias estão no mercado e o São Paulo precisa, para mim, precisa correr atrás de um meia. O Zubeldia, eu acho que ele pode dar uma mudada em talvez... uma pensada em talvez mudar esse sistema de jogo dele. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto que esse time do São Paulo, com esses jogadores, bateu no teto de nível de atuação. Eu acho que não tem mais para onde ir. Sabe? Bateu no teto. São Paulo não vai render mais do que rende agora. É um time competitivo, é um time que dá trabalho, a gente sabe disso. Mas falta algo mais. Falta algo para fazer esse time subir um pouco o nível de atuação, ser um time um pouco mais que competitivo. Talvez algumas peças, talvez um sistema diferente. É algo que o Zubeldia tem que trabalhar. E aqui a gente vai falar um pouco do Zubeldia. Eu entendo que tem alguns torcedores que criticam muito o Zubeldia. Eu mesmo critico ele por algumas decisões erradas que ele toma, algumas convicções que ele tem na cabeça, que para mim, sinceramente, mais atrapalham do que ajudam o time do São Paulo. Mas não dá para negar que ele é um bom treinador. Se vocês não acham ele um bom treinador, não dá para dizer que ele é um mau treinador, né? Ele é um cara que tem ideias, ele é um cara que sabe montar um sistema defensivo pelo menos razoável. O sistema defensivo do São Paulo é bom. Ele tem boas ideias, jogadas ensaiadas. A gente já viu o São Paulo com algumas jogadas ensaiadas. Ele não é um bagre, ele não é um entregador de colete, ele não é um Carpini da vida. Ele é um cara que tem ideias, ele é um cara mais precisa de peças, precisa de tempo de trabalho. Principalmente de tempo de trabalho de peças. Não muitas, ele consegue fazer um time competitivo com as peças que ele tem, mas eu acho que se ele tiver tempo de trabalho, que é coisa que dificilmente ele vai ter na temporada do ano que vem, tempo de trabalho e algumas poucas peças, eu acho que ele consegue fazer algo diferente nesse time de São Paulo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.